Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Essa semana, uma das nossas carteiras recomendadas, uma das principais, a Thiago Prux, que apesar de ter o meu nome, é montada pelos analistas aqui da Capitalismo, atingiu a marca histórica de 800% de retorno desde o seu início. Hoje eu quero passar aqui algumas dicas, mostrar alguns motivos pelos quais essa carteira conseguiu essa rentabilidade tão boa que podem ser utilizadas tanto para quem está começando a investir ou para aqueles investidores que já estão há algum tempo no mercado, mas ainda não conseguiram, ganhar atração nos seus investimentos ou ter ganhos de forma consistente. Antes, claro, deixa aqui o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários do nosso site, tem as informações das nossas assinaturas, da consultoria, contato e tudo mais. E tem aqui na parte de resultados o relatório de performance, as carteiras de longo prazo. Clicando ali em carteira Thiago Prux, tem o desempenho desse portfólio que a gente considera um portfólio global. Ele está na nossa assinatura completa e também está na assinatura Carteiras Capitalismo. É uma carteira que desde 2017 ela nunca teve nenhum retorno negativo e que, com a alta aí dos últimos dias, está com 804% de retorno contra 92% do Ibovespa, quase 93% do Ibovespa e 318% do S&P em reais, que a gente poderia considerar aí o IVVB 11. Então ela está com um retorno absurdo mesmo esse ano aqui, está subindo mais de 16%, apesar do mercado mais negativo aqui no Brasil e positivo lá fora, e a gente percebe a super diferença e uma volatilidade baixa da carteira, mesmo aqui em 2020, comparando com os outros indicadores. E eu quero trazer aqui algumas dicas, porque muita gente pergunta se existe segredo para ganhar dinheiro de forma consistente. Segredo não, pessoal? Até porque a gente não faz segredo de nada. Quem é nosso cliente pode entender todo o processo, pode perguntar tudo, mas existem algumas questões importantes que, infelizmente, elas não são seguidas pela maior parte dos investidores. A primeira questão é seguir uma linha de raciocínio. Muitos investidores querem ficar acompanhando os noticiários econômicos, políticos para investir e ninguém vai ganhar, lendo jornal, dinheiro de forma consistente na bolsa. É o exemplo que eu sempre dou. Eu sou dono de uma padaria, tá? E eu vendo pão lá na minha padaria. O Lula ganhou do Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou do Lula. Eu não vou parar de vender pão. É óbvio, que os eventos políticos e econômicos eles podem influenciar aqueles ativos que eu sou sócio, que eu tenho lá na minha carteira. Mas eu já tenho que estar preparado para isso antes. Eu não posso tentar ficar mudando a minha carteira de acordo com cada acontecimento. Então a gente pensa bem diferente da maior parte do mercado e esse é um dos segredos que a gente consegue ter resultados melhores. O mercado financeiro é um lugar que estressa os investidores. Os clientes que a gente atende diariamente, eles acham que eles estão sempre errados, que eles têm que estar sempre mudando, tem que estar sempre mudando a carteira, e isso não é verdade. O que a gente precisa ter é uma linha de raciocínio, uma linha de atuação, conhecer logicamente aquilo que nós estamos fazendo. Então é importante ter uma estratégia e além da disciplina, eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar. Às vezes uma ação cai, às vezes uma ação não performa bem, e como eu costumo falar, a única forma de eu ter uma carteira de ações ou ter uma carteira de investimentos onde uma ação não vai cair 50%, ou uma ação de uma empresa não vai ficar 3, 4 anos de forma lateral, é não investindo em ações. Fora isso, sempre vai ter um ativo que vai cair 30%, cair 40%, como vai ter um que vai subir 1000%, 2000%. Então eu preciso ter paciência, Eu tenho que saber o que são oportunidades, escrita com minúsculo, e oportunidades escrita com maiúsculo, Porque existem oportunidades e oportunidades. Efetivamente, nesses 7 anos, uma vez só, a gente aumentou a exposição em ativos internacionais, que foi em 2020, quando nós percebemos que ia ter um movimento inflacionário muito grande e que as empresas internacionais
especialmente as americanas, têm mais facilidade para repassar preço. Ou seja, em 7 anos, a estratégia foi basicamente a mesma. A maioria dos investidores que a gente conversa todos os dias, eles estão a todo momento mudando de estratégia, enquanto nós fazemos apenas ajustes finos, da mesma forma que a gente faz na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Outra coisa importante é o pensamento global, é procurar as melhores alternativas, seja aqui no Brasil, lá fora, na Índia, na China. O que importa é ganhar dinheiro, né? Se eu vou investir na ação A, na B, na C, na D, isso é o de menos, né? Onde estão as melhores small caps? Onde estão as melhores empresas de commodities? É isso que a gente tem que pensar, né? Isso faz uma diferença muito grande. Nessa carteira aqui, por exemplo, se a gente pegar a receita total das empresas, 90% dessas empresas tem receita fora do Brasil também, né? E hoje a Bolsa Americana é um belo lugar porque a maior parte das empresas estão na Bolsa Americana. Tem nessa carteira aqui ativos da Europa, ativos da Ásia. Eu consigo investir tudo através da Bolsa Americana. E o mais interessante é que esses ativos estrangeiros que também estão nessa carteira, além dos ativos nacionais e daqueles que trabalham com exportação, esses ativos estrangeiros, 40% da receita desses ativos, dessas ações, são fora dos Estados Unidos. Então essa é uma carteira verdadeiramente global. É inegável que o Brasil é um lugar interessante para investir, mas mais inegável ainda é que o Brasil não é o único lugar. O Brasil representa 1,5% do mercado global de investimentos e eu não posso abrir mão de investir lá fora. Isso não é só uma questão de ganho, é uma questão de sobrevivência, né? E além disso, pessoal, a questão da diversificação, que eu sempre bato nessa tecla. O investidor brasileiro diversifica muito pouco. É um dos principais erros do investidor brasileiro, é ter uma carteira com 8, 10 ações, não faz o menor sentido. E a diversificação, além da proteção, nos dá a chance de ganhar mais dinheiro sem eu ter que ficar mexendo à toa na minha posição. Porque se eu tenho uma carteira com 10 ações e aparecer um ativo interessante pensando no longo prazo, eu vou ter que vender uma empresa para colocar a outra no lugar, não faz o menor sentido. Então, esses quatro pontos, eles dão suporte para essa rentabilidade fantástica dessa estratégia, assim como nós temos também outras estratégias de longo prazo. Seguir uma linha de raciocínio com disciplina, ter paciência, o pensamento global e, muito importante, essa questão da diversificação. Lembrando que eu vou deixar para vocês as informações de contato da Capitalizo aqui na descrição e nos comentários. Dúvidas, mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp. É só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!